Olá, sejam todos bem-vindos. Nesse momento, eu gostaria de explicar sobre o valor e significado da bênção. Após conhecer o conteúdo do princípio divino, então, nós temos alguns assuntos, né, importantes que nós gostaríamos de enfatizar, justamente para facilitar a compreensão, né, do que nós devemos fazer e qual que é o significado mais interno do caminho da bênção, né, que nós passamos. Então, o ponto principal, né, o primeiro ponto que gostaria de colocar é que nós, seres humanos, nós somos seres que temos corpo e espírito. Nós não somos apenas o nosso corpo físico, mas também temos nossa parte espiritual. Como nós aprendemos no princípio divino, pode ser visto aqui, o ser humano ele tem o seu corpo físico representado aqui embaixo e tem o seu corpo espiritual. E existe um relacionamento, uma interação ou uma ação de dar e receber, como o princípio divino coloca, né, simbolizado por essas duas flechinhas, amarela e verde, onde estão sendo trocados elementos entre o nosso corpo espiritual e o nosso corpo físico. Para a sobrevivência, manutenção, saúde do nosso corpo físico, nós precisamos de nutrientes, né, positivos e negativos, por exemplo, alimentação, água, também ar e luz, mas isso não é uma novidade. A novidade, né, o ponto que eu quero enfatizar aqui, é que o nosso espírito também precisa de nutrientes positivos e negativos, como pode ser visto aqui, né, onde estou apontando. O nutriente positivo vem de Deus, se chama elemento de vida, é o amor e a verdade que nós sempre estamos recebendo por parte de Deus. Por outro lado, o elemento de vitalidade, que é um nutriente negativo para o nosso crescimento espiritual, desenvolvimento e nosso espírito poder ficar saudável, são as boas ações que nós fazemos com o nosso corpo físico aqui na Terra e se chama elemento de vitalidade. Então, quando nós fazemos boas ações e enviamos elementos de vitalidade para o espírito vai devolver um elemento espiritual vivo para o nosso corpo físico conseguir se desenvolver e também sentir mais confiança, mais motivação, mais alegria para continuar fazendo boas ações. Então, aqui eu coloquei um exemplo, né? Nós levamos uma vida fazendo boas ações, vivendo pelos outros, uma vida de bem, de consciência, tendo uma boa conduta. Isso vai enviar elementos de vitalidade para o nosso espírito e ele vai crescer, desenvolver, ficar um espírito brilhante, saudável e forte. E como gratidão, o elemento espiritual vivo que ele vai devolver, né, simbolizado por essa setinha verde, é através de nos dar alegria, bem-estar, força espiritual, até a nossa saúde física pode melhorar. Então, existe essa interação. Nós sabemos que devemos fazer algo, né? Fazer coisas boas com o nosso corpo físico enquanto estamos na Terra, e com isso nós iremos enviar elemento de vitalidade positivo para o espírito, e vamos receber em troca, né? Coisas boas, bons sentimentos, boas sensações também. Então, não podemos esquecer essa parte espiritual. Quando falamos sobre fazer coisas boas na Terra, não é qualquer coisa boa, né? Qualquer coisa que eu mesmo decida ou planeje fazer. Claro, tudo isso é muito válido, mas a melhor coisa que eu posso fazer na Terra é acertar a intenção de Deus, o plano de Deus e fazer aquilo que Deus planejou para o ser humano fazer. Então, isso nós vamos estar aprendendo nesse vídeo também. Nós vamos aprender como aumentar esse nível de elemento de vitalidade que nós mandamos, acertando, né, a intenção, a finalidade de Deus, e assim poderemos, então, ter uma vida boa no sentido tanto físico quanto espiritual. Então, o ser humano, quando aconteceu a queda, cortou esse relacionamento, né? Ou seja, o ser humano parou de fazer boas ações e ele não conseguiu mais receber esse amor e verdade de Deus. Não é que Deus tenha parado de enviar, a fonte, né, de amor e verdade de Deus nunca para. É como se o ser humano tivesse colocado um escudo para se proteger, ou seja, ele não consegue receber o amor de Deus, porque ele adquiriu o pecado e adquiriu a natureza decaída. Então, depois da queda, o ser humano vive cometendo pecado, levando uma vida de egoísmo e tendo uma má conduta na terra. Qual que é o resultado que isso dá no nosso espírito? Isso prejudica o espírito, mancha, né, suja o nosso espírito. Por isso, nosso espírito não consegue devolver outra coisa senão tristeza, depressão, angústia, problema de saúde. Então, muitas das coisas que nós sentimos com o nosso corpo físico na terra
está vindo do nosso eu espiritual ou do nosso espírito. Por quê? Mas o início começou aqui na Terra mesmo. Então, quando nós levamos uma vida não centralizada em Deus, o que acontece é que nosso espírito fica prejudicado, manchado, né? E ele vai devolver sentimentos ruins, até piorar a nossa saúde física. Então, nós entendemos que uma vida de pecado na Terra, ela agrava a situação do espírito e a situação do corpo físico também. Mas nós temos uma esperança, porque na Bíblia Jesus disse, Mateus 18, tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Quer dizer que se o ser humano conseguir corrigir, consertar a sua vivência, passar a viver uma vida do bem aqui na terra, se livrando, né, dos seus pecados, se arrependendo, então o ser humano vai conseguir limpar o seu espírito novamente, vai conseguir mais uma vez conectar com os elementos de vida, com o amor de Deus, com a verdade de Deus, vai conseguir praticar boas ações e esse ciclo, né, positivo vai funcionar. Então Deus ele planejou uma maneira, uma forma que o ser humano pode, com certeza, viver sempre uma vida feliz. Mas isso é algo que deveria ocorrer de forma automática se não tivesse acontecido a queda. Infelizmente, quando aconteceu a queda, como nós já vimos agora, cortou esse tipo de interação. Então, as pessoas às vezes nem percebem, nem sabem da existência do mundo espiritual, ou nem sabem desse princípio de que o que nós fazemos com o corpo físico vai chegar no nosso espírito e ele vai devolver algo para a gente. Ou seja, pode ser que a angústia, a tristeza que nós estejamos sentindo está sendo criada por nós mesmos, porque nós não compreendemos qual caminho nós temos que tomar, por onde nós temos que andar, quais ações temos que fazer. Pode ser que não entendemos qual que é a intenção específica de Deus para a nossa vida. Então, depois da queda, o ser humano deixou de conhecer Deus. O ser humano precisa mais uma vez ser apresentado a Deus. Uma proposta do princípio divino é mostrar a realidade de Deus de uma forma que realmente faça muita diferença na vida da pessoa que acredita em Deus, porque nós chegamos a uma conclusão que apenas acreditar em Deus é insuficiente para transformar a vida da pessoa de uma forma real, significativa. Por exemplo, se fizermos uma pesquisa no Brasil, quem acredita em Deus, quase 100% das pessoas vão dizer que acreditam em Deus. Mas, ao mesmo tempo que acreditam em Deus, essas pessoas estão cometendo todo tipo de pecado, estão fazendo muitas coisas erradas. Então, somente a crença em Deus não foi suficiente para fazer a pessoa mudar de vida e parar de cometer erros e crimes e pecados. Se fizer a mesma pesquisa dentro de uma prisão uma prisão de segurança máxima, a resposta vai ser a mesma. Quase 100% vai dizer que acredita em Deus. Portanto, mesmo acreditando em Deus, eles cometeram todo aquele tipo de crime para estarem presos. Então, só acreditar em Deus não é suficiente. Se só acreditar não é suficiente, o que nós temos que fazer? Nós temos que conhecer e sentir Deus mais profundamente, lá no profundo do nosso ser. Então, para sentir Deus profundamente, nós temos que aprender sobre Deus. A proposta do princípio divino, como cada um com certeza já percebeu através de estudar as palestras, é que mostra um Deus diferente de como ele tem se mostrado na história. Se nós analisarmos como Deus tem se mostrado na história, nós vamos perceber que, dependendo da situação e da época, Deus pode se mostrar para o ser humano de uma forma diferente. Ele pode se apresentar para a humanidade de uma forma diferente. Por exemplo, o Deus do Antigo Testamento, Deus só mostrou a sua característica de poder, somente um Deus poderoso, diferente, né, do Deus do Novo Testamento, que mostrou Deus com a característica de Deus de amor. Estamos falando do mesmo Deus, não é que está mudando, né, trocando de Deus, mas a maneira que Deus se expressou, como que ele deixou o ser humano conhecê-lo. Na época do Antigo Testamento, só um Deus de poder, como nós podemos ver em Salmos 147, 5. Grande é o Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. No Novo Testamento, um Deus de amor. 1 João 4, 16, 19. Deus é amor e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Já agora, com o princípio divino, na época do completo testamento, nós entendemos que, além de poder e amor, Deus também é um Deus de coração. Está escrito, quando encaixamos os eventos da circunstância da história, não podemos fazer outra coisa a não ser sentir o lacrimoso coração de Deus e nos agonizarmos com o sofrimento de Deus. Então, está no livro John Song-yong, um dos livros tirado do livro do Princípio Divino, na página 700. Então, nós entendemos que Deus, por ser o Deus Pai da humanidade, Deus ele tem o seu coração de amor e esse coração é sofrido, porque o ser humano tem sofrido muito
E quando os pais eles veem o sofrimento dos filhos, os pais não conseguem ser felizes. Então, os pais estão sofrendo. Então, Deus é um Deus de lágrima durante toda a história, mas ele escondeu essa sua característica porque o ser humano não estava numa situação que poderia entender. Em João 16, 12, 13, Jesus disse: Eu tenho muita coisa que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, vos guiará em toda a verdade. Então, Jesus mesmo disse que tinha muitas coisas para nos falar, para ensinar para a humanidade naquele momento, mas as pessoas não podiam entender. Agora, na época do princípio divino, nós vimos muitas coisas, muitas novidades que Jesus já queria ter falado naquela época. Uma delas, se não a principal delas, é essa característica de Deus, que Deus não é apenas amor e poder. Deus também tem um coração e esse coração é sofrido. Para ajudar a resolver esse coração de sofrimento de Deus, ser humano, cada um de nós tem um papel fundamental para poder conhecer. Primeira coisa que temos que fazer para poder aliviar esse coração de sofrimento de Deus, a dor do coração de Deus, como nossos pais, nós precisamos conhecer essa dor primeiramente. E para conhecer o quanto a queda, né, frustrou e causou sofrimento a Deus, é importante entendermos qual que era o seu ideal. Se nós não entendermos o que Deus estava buscando, como Deus criou, quais eram as suas intenções ao criar, nós não poderemos entender o problema real que a queda causou dentro do coração de Deus. Se você está fazendo um trabalho, né, assim, de qualquer jeito, sem muita atenção, sem muito investimento, se esse trabalho não der certo, a gente fica frustrado, mas a frustração é pequena. Por outro lado, se por acaso falhar o trabalho da sua vida, que você investiu energia, investiu coração, noites e noites trabalhando naquilo com muita intenção, se esse trabalho dá errado, se alguém atrapalha esse trabalho e destrói, aí o sofrimento é grande. Então, a criação da humanidade e do universo não foi algo que Deus fez por acaso. Ele investiu 100% do seu ser porque ele tinha uma necessidade, como nós vimos. Ele queria produzir alegria juntamente, sentir alegria juntamente com a alegria do ser humano e de toda a criação. Então, Deus tinha muita intenção, ele tinha essa necessidade de ter um parceiro, um objeto, para fazer ação dar e receber, para interagir com ele e assim produzir uma alegria baseada no amor de pais e filhos, né? Então, quando a queda aconteceu, isso feriu muito o coração de Deus. No Gênesis, apenas fala que Deus arrependeu de ter criado o homem e isso pesou no seu coração. Essa frase, com certeza, não representa toda a dor de coração que Deus sentiu. Então, o princípio divino deve mostrar isso, né? Então, nós vamos entender que nós fazemos parte das pessoas que pode entender e também ajudar a solucionar de alguma forma, contribuir, né, para poder ajudar a solucionar essa dor do coração de Deus. O primeiro passo é sentir o que Deus estava buscando. Então, para isso, nós devemos estudar sobre o ideal da criação de Deus. Então, qual que era o ideal da criação de Deus? O que Deus estava buscando, né, quando ele criou todo ser humano, incluindo, né, toda a sua criação? Qual que é a finalidade da criação do universo? Quando nós observamos, né, o Gênesis, do 1, 4 até o 31, mostra que sempre que Deus criou uma nova espécie na criação, ele disse que aquilo era bom. O que significa isso? Deus tentou criar bons objetos para que quando ele olhasse, ele observasse, né, a sua criação, ele pudesse sentir alegria. Então, a finalidade da criação do universo foi Deus poder sentir alegria. Uma vez que nós descobrimos qual foi o propósito, a finalidade da existência do universo, nós entendemos qual que é a finalidade da nossa vida também, que o ser humano está no centro do universo. Então, qual que é a finalidade da nossa existência? Não é outra coisa senão devolver alegria a Deus. Quem coloca o propósito e a finalidade é o Criador, não é a criatura. Por exemplo, o ser humano não vai descobrir sozinho ou inventar a finalidade da sua existência porque essa finalidade já foi dada antes mesmo da sua criação. Pegando um exemplo, né, só para a gente poder compreender, quando o ser humano cria, por exemplo, um sofá, uma cadeira, o ser humano já deu a finalidade. A finalidade do sofá é que as pessoas se sentem, a cadeira é a mesma coisa. O ser humano cria um celular, cria um carro, então o ser humano coloca a finalidade. Quando esses objetos param de cumprir a sua finalidade, por exemplo, ele já não consegue mais sentar na cadeira porque ela está quebrada, ou no sofá, ou no carro porque ele está estragado, então aquele objeto perde a sua utilidade.
Então, se nós, seres humanos, não conseguimos entender e tentar cumprir com a finalidade da nossa existência, nós também vamos nos sentir como que não temos utilidade. Não é que Deus vai sentir isso, porque Deus, como Pai, ele nunca vai pensar, né, que o ser humano é inútil, jamais. Por outro lado, nós mesmos vamos sentir que não estamos cumprindo o propósito da nossa existência. Isso vem para a gente como aquele vazio, às vezes vem um vazio existencial, às vezes a pessoa pode ter tudo, pode ter a parte financeira, pode ter uma família, pode ter muitas coisas, mas às vezes vem aquele vazio, aquela falta de propósito na vida. Às vezes as pessoas vão buscar isso através das religiões ou de alguma outra forma. Tem gente que vai buscar isso de uma maneira mais negativa, né, como vai entrar nas drogas, vícios e outras coisas. Então, o ser humano acaba não sentindo utilidade, ou seja, não consegue sentir propósito na sua existência. Também pode acontecer que as pessoas coloquem o propósito em outras coisas, cada um define o seu propósito, mas quando a pessoa alcança aquilo, se aquilo não estiver produzindo felicidade para Deus, a pessoa não vai sentir feliz de forma real, vai sentir aquele vazio, vai retornar, né, para o coração da pessoa, aquele pensamento, né, de que está faltando algo, parece que eu tenho tudo, mas falta alguma coisa. Isso aí é falta de conexão com o propósito da nossa existência, o propósito original. Então, o propósito da existência do ser humano é dar alegria a Deus. Nós não devemos esquecer disso em cada momento da nossa vida. E como que funcionaria essa alegria que o ser humano deve dar, né, para Deus? Para entendermos isso, temos que entender sobre a questão da finalidade. Todo ser, ele é composto de duas finalidades. Uma é a finalidade para o todo e a outra é a finalidade para o indivíduo. Finalidade para o todo, por exemplo, a finalidade da criação, que é produzir alegria para Deus. Finalidade para o indivíduo são as suas finalidades individuais. Cada um está buscando, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu desejo, a sua característica, as pessoas estão buscando as suas finalidades individuais, os seus propósitos, os seus desejos, seus objetivos. E isso não tem nenhum problema, desde que esteja conectado com a finalidade da criação. Então, não tem nenhum problema a pessoa querer se desenvolver, buscar suas metas individuais. Pelo contrário, isso é muito bom para a pessoa. Por outro lado, se ela desconectar ou se ela desconsiderar completamente que existe algo acima, algo maior, que é produzir alegria para Deus, a finalidade para o todo, ou seja, a finalidade da criação, essa pessoa não vai conseguir se satisfazer. Então, vai acabar sendo uma alegria apenas momentânea, ou seja, não vai durar pela eternidade. Então, a finalidade da criação, ela sempre inclui o bem-estar e a felicidade individual. A finalidade individual não deve estar desconectada da finalidade da criação. Então, por isso Jesus falou, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, o ser humano sempre tem duas finalidades. Não só o ser humano, todos os seres da criação, mas falando especificamente do ser humano, nós temos finalidade dual. Se nós buscarmos apenas uma delas, nós nunca vamos conseguir realmente nos sentir satisfeitos. Por outro lado, se nós buscamos realizar a finalidade para o todo, como está escrito aqui, né, na primeira frase aqui do quadrinho verde, a finalidade da criação ela sempre vai incluir o bem-estar individual. Então, não é aquela maneira assim, eu vou me sacrificar e vou permanecer infeliz para poder buscar a finalidade de Deus. Não é assim. Se a pessoa busca a finalidade de Deus, sempre vai ter garantida a sua felicidade individual também. Então, é importante conhecer esse ponto do princípio que nós temos finalidades individuais, que estão corretas, e também finalidades públicas ou finalidade para o todo. A finalidade maior de todos da nossa existência é fazer Deus feliz. Então temos que nos perguntar a cada momento o que eu estou fazendo, o objetivo que eu estou buscando, o que eu estou falando, né? Ou seja, o meu estilo de vida está produzindo felicidade para Deus ou não? Através de estudar o princípio divino, a pessoa consegue identificar isso, né? Então, como que o ser humano deveria, né? Como deveria acontecer as coisas para o ser humano poder produzir alegria para Deus e cumprir a finalidade da sua existência? Então, Deus, ele criou o ser humano, né, como o último estágio da criação, foi o último ser criado. O ser humano foi criado à sua imagem e semelhança, e Deus deu toda a sensibilidade para os sentimentos e emoções. Então, o ser humano pode sentir tudo no universo e tem o potencial de sentir Deus também. E desejou compartilhar a alegria. Deus criou o ser humano para que o ser humano vivesse feliz. Então, Deus, observando a felicidade do ser humano,
Deus também iria sentir o máximo de felicidade. Deus tem um coração de paz, né? De pai e mãe. Então, o que Deus fez para poder produzir essa felicidade, a alegria do ser humano? Deus pediu em Gênesis 1:28 que realizassem as três grandes bênçãos de Deus, que são crescei, multiplicai e dominai. Então, quando nós vemos Gênesis 28, está escrito que Deus disse para Adão e Eva. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Se o ser humano conseguir realizar as três grandes bênçãos, que é a finalidade da sua existência, ele vai produzir alegria para si e também grande alegria para Deus. Então, como o ser humano deveria realizar a primeira bênção de Deus, que é crescer? A primeira bênção significa atingir a sua perfeição individual, que é o fundamento de quatro posição individual, onde o ser humano vai unificar, né? O indivíduo vai unificar a sua mente e corpo centralizado em Deus. O resultado é que ele vai alcançar a sua perfeição individual, e a pessoa que alcança a sua perfeição individual, ela torna-se o templo de Deus, ela forma um só corpo com Deus, ou seja, o seu corpo vai ser como o corpo de Deus. Essa pessoa não vai buscar prejudicar o seu corpo físico, por exemplo, com vícios e outras coisas, porque ela é o templo de Deus, ela sente isso. Ela vai atingir a deidade, que é uma característica, né, uma natureza igual a de Deus, sentir exatamente o que Deus sente, conhece a vontade de Deus, vive exatamente como Deus deseja que ele viva. Então, Deus e o ser humano vão sentir o máximo de alegria. Também, a pessoa que atingir a primeira bênção de Deus, realizar a finalidade da criação, sente simultaneamente tudo que Deus sente, como se os sentimentos de Deus fossem dele mesmo. Não consegue fazer coisa alguma que cause sofrimento a Deus. Por isso, essa pessoa jamais pode cair, ela não consegue pecar. Por mais que ela tentasse, claro que de jeito nenhum ela não iria tentar. Por exemplo, o caso de Jesus foi uma pessoa que alcançou a finalidade da criação, a primeira bênção de Deus. Então, por mais que Satanás pudesse tentar Jesus, e ele tentou Jesus no deserto, Jesus não caiu na sua tentação. Então, essa pessoa que atinge, né, que alcança a perfeição individual, se torna igual a Deus, essa pessoa não comete nenhum tipo de erro. Então, essa pessoa dá muita alegria para Deus, ela se torna uma pessoa feliz também. Então, a primeira bênção de Deus, crescer, significa alcançar o aperfeiçoamento individual. Logo depois que o ser humano alcançar o aperfeiçoamento individual, ele deve realizar, então, a segunda bênção de Deus. O que vem a ser a segunda bênção de Deus? Seria realizar uma verdadeira família ou a perfeição familiar. Então, aqui está escrito Adão e Eva, mas, na verdade, qualquer homem e qualquer mulher da criação, né? A finalidade da criação de Deus é para todo mundo. Então, o homem e a mulher fazem uma ação da RCB, formando o fundamento de quatro posição, centralizado em Deus, né? Faz completa união, e o resultado é uma família verdadeira ou uma família ideal. E essa família ela vai expandir, né, para a sociedade, para a nação e para o mundo todo. Então, através de multiplicar os filhos, nessa segunda bênção de Deus, essa família pode se tornar uma família extremamente feliz. Deus planejou isso no início da criação. Então, após tornarem-se indivíduos perfeitos, devem formar um casal, estabelecer o fundamento de quatro posições centralizado em Deus e multiplicar os seus filhos. Então, nesse caso, tanto Deus quanto o ser humano vão sentir o máximo de alegria também. Então, a segunda bênção de Deus, ela vai proporcionar, ela foi estabelecida para proporcionar uma família ideal, onde tem relacionamentos ideais. A família é a escola do amor e das virtudes e é o modelo para a sociedade. Quando nós falamos de família, realmente é o tesouro da criação de Deus, são as famílias. Então, dentro da família, o ser humano aprende os quatro grandes reinos do coração. O que significa isso? São quatro aprendizados e experiências que a pessoa pode passar dentro da família para que ela se torne igual a Deus, para que ela se torne realmente a imagem e semelhança de Deus, como Jesus falou, como a Bíblia está falando. Então, o primeiro aprendizado, na experiência que a pessoa adquire dentro da família é o coração de filhos, onde é baseado no respeito, gratidão e piedade filial. Aqueles filhos vão sentir amor dos pais, que são semelhantes a Deus, então eles vão ter muito respeito, gratidão e piedade filial. É a primeira experiência, o primeiro aprendizado de amor e virtudes, né, que a pessoa tem sendo um filho na família. Depois, ela vai aprender sobre o coração de irmãos e irmãs, que é baseado em harmonia e pureza.
Então, naquele momento, quando a criança, né, o filho vai crescendo, a filha vai crescendo, eles vão brincando, se divertindo, mas com aquele coração de pureza e também de harmonia. Cada um, tanto o homem quanto a mulher, vai aprendendo, né, algo do seu mundo, com seus próprios interesses, e vai até distanciando, né? Às vezes o menino gosta de uma coisa, a menina gosta de outra, e assim por diante. Isso é um crescimento natural. Depois de um tempo, quando eles tiverem crescido, desenvolvido, chegarem na idade correta, então Deus vai ensinar um terceiro tipo de amor, ou seja, uma terceira experiência, que é o coração de cônjuge, que é baseado na fidelidade e compromisso. Se a pessoa, né, tanto o homem, tanto o marido, né, quanto a mulher, se tiver aprendido muito bem o coração do filho, respeito, gratidão, piedade filial, porque teve uma infância saudável, uma infância correta, bem cuidado pelos pais, depois adquire o coração de irmãos, né, harmonia, pureza, porque segue ali o princípio, segue ideais, né, de Deus, ele, antes, né, de tratar, né, a esposa somente como a sua esposa, o marido também vai ver nela, ele vai ver a esposa, né, como filha de Deus, a mulher vai ver o homem, né, como filho de Deus, e também vai ver como seu irmão e sua irmã. Então, você vai ter esse coração de respeito, gratidão, piedade filial, harmonia e pureza. Então, tudo isso vai juntar dentro do coração de cônjuge, de esposo e esposa, por isso vai refletir na fidelidade e compromisso. Quando falamos sobre pureza, pureza, né, é o carro-chefe, na verdade, né, dos ensinamentos do princípio divino, porque nós sabemos que foi o problema da queda, é, falta de pureza sexual. Então, no caso, se a mulher conseguiu aprender corretamente coração de filhos, coração de irmãos e irmãs, o seu relacionamento conjugal vai ser perfeito. Então, Deus desenhou dentro da família para que o ser humano tivesse esse tipo de aprendizado, né? Então, esse homem vai respeitar essa mulher, a mulher vai respeitar esse homem, o amor conjugal, eles tiveram pureza sexual antes do casamento e depois do casamento vão continuar a pureza através de fidelidade e compromisso um com o outro. Então, é mais um aprendizado para o ser humano aprender a ser como Deus. Depois de um tempo, eles vão ter os seus filhos, então vão adquirir aquele coração de pai e de mãe, que significa baseado na dedicação e compaixão. Então, são quatro aprendizados: coração de filhos, irmãos, cônjuge, pais. São os quatro grandes reinos do coração que Deus ensinou, criou isso para ensinar para o ser humano como se tornar realmente imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos que passar por isso. Quando observamos as famílias de hoje, nós percebemos que está muito longe desse ideal. Mas temos que lembrar que estamos falando do mundo hoje como resultado da queda. O que nós estamos mostrando aqui é o ideal de Deus, é o que ele planejou, é o seu princípio da criação. E se nós soubermos o ideal, vai facilitar muito para voltarmos a esse ideal. O problema é se a gente nem souber qual o norte, para onde temos que ir, aí a gente não vai saber. Pode até ocorrer da gente andar na direção contrária ao ideal de Deus. E isso vai sempre nos afastar de Deus e nos afastar daquela felicidade genuína que Deus quer que nós experimentamos na nossa vida. Então, na família é um local perfeito para aprender os quatro grandes reinos do coração. Por isso, nós, da Associação das Famílias, o nosso foco principal, o carro-chefe, é estabelecer famílias ideais. Na situação atual do mundo, quando falamos famílias ideais, não significa família que não tem nenhum tipo de problema. Na situação atual, é impossível, pelo menos no momento, estabelecer essa família de uma hora para outra, assim, no estalar de dedo. Então, o que significa famílias ideais nesse contexto? São famílias que têm princípios, que sabem para onde está indo, que mesmo que apareçam os conflitos, e eles vão aparecer, e as dificuldades, essa família consegue transformar isso em uma força que vai beneficiar ainda mais a família, e quando ultrapassar aquelas dificuldades, a família vai estar ainda mais forte. Então, as famílias, né, daqui da Associação das Famílias têm esse ideal e busca cada dia melhorar. Então, quando você olha para a sua família de 5, 10 anos atrás, você olha a sua família hoje, ela deve ter melhorado, ela deve estar mais harmoniosa, mais madura, a relação e interação entre os membros da família deve estar sempre melhor. Quando nós observamos isso e vemos que estamos evoluindo, então nós sentimos grande esperança. Mesmo que ainda tenha problema, reconhecemos que existem problemas e dificuldades nas famílias, mas estamos buscando algo muito claro.
também temos muito apoio para poder desenvolver a família. O problema seria se nós olharmos para a nossa família agora e percebemos que ela está numa situação pior do que alguns anos atrás, do que 5, 10 anos atrás. Significa que nós estaríamos regredindo no ideal de Deus. Então, através do princípio divino, através desse ideal de família verdadeira, da associação das famílias, nós entendemos que a nossa família está sempre em evolução e podemos visualizar isso. Então, com isso, nós sentimos muita esperança e também nós sentimos grande esperança para as gerações futuras. Sabemos que nós estamos começando a transformar o mundo no mundo ideal. Nós estamos começando a transformar a família na família ideal através de entender esses princípios e esses ideais de Deus. Por isso, nós sentimos grande esperança. Imagina no futuro, quando nós já estivermos lá no mundo espiritual, como eu expliquei, não existe um mundo espiritual, nós vamos para lá um dia, nós podemos observar as nossas descendentes, filhos, netos, bisnetos, vivendo num mundo bem melhor do que nós vivemos agora. Então, isso já nos move, isso nos dá grande esperança e sabemos que estamos no caminho correto do estabelecimento de famílias. Então, o ideal de família existe desde o início da criação, não é uma questão religiosa e, através do princípio divino, nós estamos reaprendendo esse ideal e essa importância da família, principalmente da família que está buscando os princípios de Deus. Mas não apenas por conceitos, né, e teorias a família deve se manter. Existe algo mais profundo que durante esse estudo vai ser comentado mais no final, que é necessário para que a família possa conseguir se desligar desse mundo, né, problemático e conseguir crescer dentro do ideal de Deus. Então, esse é o ideal de família que Deus planejou. Então, o ideal de Deus foi grande, não foi algo pequeno, né? Quando falamos da família, o centro, o eixo da família é o homem e a mulher. Então, o ser humano ele é a incorporação substancial do macrocosmo total. Macrocosmo total aqui significa o universo, o físico e espiritual, o mundo físico e espiritual. O homem, ele é o centro de todos os sujeitos positivos da criação. A mulher é o centro de todo objeto masculino, feminino da criação, ou seja, é a parte negativa, como vimos no princípio da criação. Quando falamos negativo aqui, claro, nós estamos falando de coisas ruins, estamos falando que para se complementar, né, como estudamos lá no princípio da criação. Então, Adão aperfeiçoado, ele é a incorporação de todos os elementos sujeitos da criação, enquanto Eva aperfeiçoada é a incorporação substancial de todos os elementos objetos da criação. Então, quando ocorre a união desse casal, do homem e da mulher, centralizado na segunda bênção de Deus, ou seja, formando a família, o ser humano adquire o direito de ser o dominador do macrocosmo, dominador do universo. Que a união do casal é o centro do domínio para com o macrocosmo total. Adão, ele é o centro do domínio da parte sujeito positivo, Eva, o centro do domínio da parte objeto e negativo do universo. Então, vão se complementar. Como Adão e Eva têm seu corpo e seu espírito, e os únicos seres que vivem no mundo espiritual e no mundo físico são os seres humanos, por exemplo, os anjos vivem só no mundo espiritual, os animais vivem só no mundo físico, só o ser humano vive no físico e também no espiritual. Então, o ser humano ele foi criado com potencial para ser o centro de harmonia de todo o universo. Centro do universo é o ser humano, os filhos de Deus. Através da união do casal, quando o ser humano domina o mundo físico e espiritual, o homem domina o mundo físico e espiritual, a mulher também domina o mundo físico e espiritual, então isso se torna o centro de harmonia de todo o universo. Então, dessa forma, o ser humano consegue dominar e desfrutar. Quando fala dominar, não é aquele domínio pela força, mas quer dizer desfrutar, domínio por amor, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. E o centro disso é a união de um casal. Por isso, a segunda bênção de Deus, a família, é tão importante. O ponto de união do casal aperfeiçoado é o ponto no qual Deus e o homem tornam-se uma só unidade. E a finalidade da criação de Deus, então, é realizada a partir daí. Isso se torna o centro do bem. Nesse centro da união do casal aperfeiçoado, pela primeira vez, Deus, como verdadeiros pais, pode habitar com seus filhos, com os homens aperfeiçoados, e pacificamente descansar por toda a eternidade. Então, nesse momento, esse centro se tornaria o objeto do amor eterno de Deus, e através disso, Deus sentiria alegria estimulante por toda a eternidade. Aqui estamos mostrando como que Deus iria produzir alegria, levando o ser humano a realizar a primeira bênção, a segunda bênção, que é a união do casal, né, aperfeiçoado, formar aquela família, multiplicar filhos, e o ser humano vai desfrutar de um máximo de alegria
dentro da família. E com isso, Deus pode descansar dentro daquela família, sentindo o máximo de alegria também. Então, tal né, tão grande é o ideal da criação de Deus e o seu foco na família, como estamos mostrando aqui. O ponto de união do casal aperfeiçoado é o local onde o Verbo de Deus será substancialmente encarnado pela primeira vez. Por isso, vai se tornar o centro da verdade, o centro da mente original que dirige todo o ser humano para cumprir a finalidade da criação. Então, o ponto do casal, o ponto de união, né, desse casal aperfeiçoado, que já realizou a primeira e a segunda bênção, é a incorporação substancial de todo o universo. Significa que é o centro do domínio, é o centro de harmonia, o centro do bem, o centro da verdade e o centro da mente original. Então, Deus ele pode vir e viver dentro desse casal, dessa família. Todo o universo desempenhará um movimento esférico de finalidade unificada, centralizado no fundamento de quatro posições. Quando o homem e a mulher aperfeiçoado se tornam marido e mulher, tendo Deus como centro. Então, Deus ele vai viver no meio, no centro, né, da união do casal aperfeiçoado. Esse era o tamanho do ideal da criação de Deus, como que ele queria produzir alegria, colocando o homem e a mulher, o casal, né, ou seja, a família, no centro do universo para que eles pudessem dominar, desfrutar de alegria e Deus pudesse descansar dentro da sua família. Então, Deus planejou dessa maneira, né, para produzir alegria com a criação do universo. Infelizmente, com a queda, o ser humano perdeu esse centro do universo que nós falamos agora. Né? O universo perdeu esse centro quando o ser humano cometeu a queda, por isso, a frustração no coração de Deus foi muito grande. O apóstolo Paulo disse em Romanos 18, 19, 22, que toda a criação está gemendo em dores de parto, aguardando que os filhos de Deus, ou seja, os homens cuja natureza original está restaurada, apareçam, tomem sua posição como centro do universo, do macrocosmo. Então, não só o ser humano está aguardando para voltar para a sua posição, mas toda a criação, porque Deus não pode dominar a criação diretamente. Então, o ser humano decaído, com pecado, está dominando a criação, por isso a criação está sofrendo. A natureza, os animais, sofrem na mão do ser humano com poluição, por quê? E outras coisas, né, maltratos, etc., porque o ser humano não está dominado por Deus ainda por causa da queda. Mas aqui nós entendemos quanto Deus investiu para estabelecer o ideal da segunda bênção de Deus, a formação da família. E Deus não parou por aí. Além da segunda bênção de Deus, também tem a terceira bênção de Deus. A terceira bênção de Deus, basicamente, é o ser humano tem o direito de dominar sobre toda a criação. Ele foi criado com a mais alta função, após, né, as partículas, átomo, molécula, minerais, plantas, animais. O ser humano foi criado para poder dominar tudo, mas ele tem que dominar por direito e não pela força. Como que ele vai dominar por direito? Uma vez que ele realiza a primeira bênção de Deus, ele atinge a sua perfeição individual. Depois ele realiza a segunda bênção de Deus, ele atinge a sua perfeição familiar, como nós mostramos agora, se torna, né, a sua família aquele local onde Deus pode vir e descansar pela eternidade. Por isso, esse homem tem o direito, esse ser humano tem o direito para dominar a criação. Então, como seria a terceira bênção de Deus? É realizar um mundo ideal, onde o ser humano estabelece uma ação de dar e receber de grande união com a criação centralizada em Deus, formando uma unidade perfeita entre o ser humano e o mundo natural. Então, o ser humano sente estimulação de alegria através da criação. Através da terceira bênção, a união harmoniosa entre o ser humano e o mundo natural, o universo se torna perfeito objeto da alegria para Deus. Então, esse mundo da criação original de Deus teria meio ambiente saudável, prosperidade material para todos e a ciência e tecnologia beneficiam o ser humano e o mundo natural. Isso poderia ser chamado de reino do céu na terra. Então, quando o ser humano conseguir realizar as três grandes bênçãos, atingir a perfeição como indivíduo, perfeição da família e dirigir o mundo de uma forma ideal, então o ser humano vai sentir o máximo de alegria através da realização das três grandes bênçãos. Se o propósito de criação de Deus tivesse sido realizado dessa maneira, um mundo ideal, sem sequer um traço do pecado, teria sido estabelecido na Terra. Nós chamamos este mundo o reino do céu na Terra. Quando a vida, né, no reino do céu na Terra chega ao fim, as pessoas elas vão entrar automaticamente no mundo espiritual e vão viver naturalmente lá, desfrutando da vida eterna no reino dos céus. Então, o ser humano ele tem esse potencial de produzir alegria para si mesmo e produzir alegria para Deus.
Mas, infelizmente, como nós sabemos, esse ideal não foi realizado. Mas nós já podemos compreender qual era a expectativa e o plano de Deus. Por isso, podemos compreender também como que a queda causou um problema tão grave no coração de Deus. Então, quando nós estudamos sobre a queda do homem, nós vamos entender como que esse ideal da criação de Deus, ele foi perdido. Então, poderemos conectar com aquele coração sofredor de Deus, como nós entendemos, né? Então, a queda do homem, ela causou um problema, né? Ela prejudicou todo aquele ideal de Deus, onde o ser humano não mais consegue viver apenas feliz, conectado com Deus, fazendo boas ações, seguindo a sua mente original, mas ele também é dominado por forças más que o levam a fazer más ações. De acordo com a Bíblia, nós conhecemos esse ser, né, que produz essa força má no ser humano como Satanás. Então, Satanás, ele entrou no ideal da criação de Deus e prejudicou a humanidade. Então, como nós sabemos, aprendemos pelo princípio divino, a queda do homem nos ensinou que a árvore do conhecimento do bem e do mal é Eva aperfeiçoada. E o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não é a maçã, mas é o amor de Eva. Ela poderia, né, produzir ou um bom fruto pelo uso do seu amor ou um mau fruto. E o que aconteceu com a queda foi um mau fruto. Quando fala que Adão e Eva comeram, né, Eva comeu da maçã ou do fruto, significa que ela teve uma relação com o anjo, uma relação sexual com o anjo, que depois se tornou Satanás. Isso nós aprendemos já pelo conteúdo da queda do homem no princípio divino. Então, para poder realizar a segunda bênção de Deus, o ser humano precisa, né, multiplicar, dominar. Então, o amor, né, não foi algo ruim que foi criado para poder o ser humano evitar, mas o ser humano deve usar o amor sexual, no momento adequado. Somente através do amor poderiam aperfeiçoar a finalidade da criação de Deus. Do ponto de vista da criação de Deus, o amor é algo mais precioso e mais santo do mundo. Então, o que Satanás, o que Lúcifer foi destruir, foi algo mais precioso que Deus tinha criado para seus filhos. Então, a queda do homem realmente causou um problema, um transtorno muito grande para Deus, quando houve um ato de adultério entre o ser humano e o anjo, como nós aprendemos na queda do homem, né? Esse ato de adultério causou todo o problema que nós vivemos no mundo de hoje. Então, com esse ato de adultério, com a queda do homem, Satanás adquiriu dois direitos. Ele adquiriu o direito à linhagem da humanidade e também à soberania. Então, como Satanás dominou o mundo, né, ao invés de Deus, a linhagem que corre, né, no ser humano, não estou falando de linhagem física, mas isso é algo espiritual. Lembrando que o ser humano, a sua essência é espiritual, como nós mostramos, né? É a linhagem de sangue de Satanás e não de Deus. Então, Satanás ganhou o direito de dominar. Soberania é o direito de governar sobre o mundo. Por isso que na Bíblia aparecem essas passagens, né, mostrando que Satanás teve direito à linhagem de sangue do ser humano. Jesus falou: Vós tende por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Também Mateus 3,7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Mateus 12:34 também, Jesus disse: Raça de víboras, como podereis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, isso é muito sério, esse ponto que Jesus, em algumas ocasiões, e até João Batista, indicou que quem está na posição de dono da linhagem da humanidade não é Deus, mas é Satanás, por causa da queda. Então, Satanás se tornou pai, como Jesus disse: Vós tendes por pai ao diabo. Aqui chamou de raça de víbora. Quem é víbora? É aquela serpente que a Bíblia fala lá no Gênesis, que se tornou Satanás. Então, está se referindo a Satanás. Aqui, mais uma vez, Jesus falou raças de víboras, quer dizer, descendentes daquela serpente, que é Satanás, né, do Jardim do Éden. Então, Satanás ele ganhou direito a ter domínio sobre a linhagem. Então, a linhagem do ser humano é uma linhagem que pertence a Satanás e não a Deus. E com isso, Satanás também ganhou o direito de soberania. João 12:31. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe do mundo. Então, a Bíblia se referiu a Satanás como príncipe do mundo. 2 Coríntios 4:4 também, nos quais o Deus deste mundo cegou os entendimentos dos incrédulos. Quer dizer que o ser humano
quer dizer, a Bíblia, né, chamou Satanás de Deus do mundo, que ele está tendo direito para dominar. Em Romanos 8,19, porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, estamos esperando, a criação está esperando que o ser humano retorne para o seu estado original. Então, o arcanjo Lúcifer, ele sujou Adão e Eva, desconectou Adão e Eva de Deus, e ele dominou o amor da humanidade, né? Depois, todo ser humano que descendeu de Adão e Eva nasceu com a linhagem de Satanás. A linhagem de Satanás significa o pecado original. Isso é um fato muito triste, né? Muito impactante, mas por ser impactante não quer dizer que não seja real, né? É algo muito triste que o ser humano precisa conseguir reverter, livrar-se da linhagem de Satanás, a linhagem do anjo, e conectar com a linhagem de Deus. Em outras palavras, o ser humano precisa desligar do pecado original, eliminar o seu pecado original que está sendo transmitido de geração a geração. Então, com a queda de Satanás, ele manchou, né, o amor, a vida e a linhagem da humanidade. Então, a linhagem de sangue que o ser humano adquiriu, de acordo com essas passagens que nós já mostramos, né, foi uma linhagem de Satanás. Todos os seres humanos vieram nascer da linhagem de Satanás, separado da linhagem de Deus. Então, o ser humano precisa recuperar, voltar ao seu estado original. Por isso, temos que aprender qual que era o estado original. Naquele primeiro ponto que nós mostramos, né, que é o ideal da criação de Deus, as três grandes bênçãos, não tem espaço para o pecado original. Então, o ser humano precisa livrar do pecado original para depois conseguir voltar. Eu comentei sobre a família, né? Tem algo mais profundo que a família precisa resolver para se tornar uma família saudável, família ideal, família feliz. Isso, né? Esse algo mais profundo que eu mencionei, não é outra coisa, senão a linhagem de sangue. A linhagem tem que ser revertida para a linhagem de Deus. Senão o ser humano vai viver eternamente sofrendo, não importa o que ele faça, que ele vai estar preso a essa linhagem. Satanás vai ter domínio sobre nós. Romanos 8:23. Nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Se nós estamos esperando a adoção, quer dizer que nós não estamos na posição de filhos ainda. Então, essa é a linhagem de Satanás que infestou a terra, deu muito problema para a humanidade e para Deus. Então, o reverendo Samuel Moon, na sua mensagem de paz, ele diz: a mensagem de paz foi falada para todas as nações do mundo, né, numa turnê, e dentre outros conteúdos que ele comentou, né, ele falou sobre a linhagem, o amor e a vida. Assim, falso amor, falsa vida e falsa linhagem infestaram a terra. O amor, a vida e a linhagem de Deus caíram nas mãos do adúltero Satanás, o inimigo do amor. O céu e a terra foram sufocados e transformados em inferno. O mundo se tornou um lugar miserável, longe da presença de Deus. Não tem melhores palavras para descrever o que acontece na realidade do mundo de hoje. Então, com certeza, esse mundo cheio de problemas, pecados, crimes e muitas coisas, não tem como Deus estar dominando. Pelo contrário, como a Bíblia fala, né? Satanás virou o príncipe do mundo que tem domínio sobre as pessoas. Então, o ser humano precisa desligar. E a única maneira efetiva para o ser humano conseguir se desligar de Satanás é cortando a sua linhagem. Não é apenas fazendo oração, por exemplo, ou apenas fazendo coisas boas, servindo as pessoas, fazendo caridade, ou fazendo, participando de alguma coisa, mas o ser humano precisa cortar, reverter a linhagem de Satanás. Aí ele vai conseguir se libertar para conseguir desenvolver na sua vida no sentido mais amplo, né? Tanto espiritual quanto fisicamente. Então, devido à queda, como sabemos, o ser humano adquiriu o pecado. O pecado, ele é quando a pessoa viola a lei celestial, estabelece uma condição que permite Satanás aproximar e fazer uma interação, a base recíproca, ação da receber com essa pessoa. Nós aprendemos no princípio divino que existem quatro tipos de pecado, que é o pecado original, o pecado hereditário, o pecado coletivo e o pecado individual. O pecado individual é como a folha da árvore, o coletivo é como os galhos, o pecado hereditário é como o tronco. E o pecado original é como a raiz da árvore. Então, o pecado original tem que ser removido primeiro, porque é o mais urgente. Mesmo que o ser humano resolva todos os seus pecados individuais, coletivos, hereditários, cortando, né, a folha, galho, tronco da árvore, se a raiz permanecer, essa árvore vai crescer de novo. Então, não importa quanto a pessoa se esforça, esse pecado vai surgir de novo. Isso é uma das razões porque, mesmo aqueles líderes religiosos proeminentes,
às vezes se envolvem em escândalos, escândalos sexuais, traições. Por quê? Porque a raiz do pecado permanece. O homem, fundamentalmente, não pode liquidar todos os pecados sem se livrar do pecado original. E o pecado original, o ser humano não consegue remover por si mesmo, ele precisa de ajuda para poder conseguir resolver seu pecado original. No entanto, ninguém pôde descobrir a raiz do pecado que estava escondida no chão. Com o princípio divino, né, foi mostrado claramente qual que é a raiz do pecado, que é essa questão da linhagem de sangue que nós falamos agora, né? Então, para poder resolver tudo isso, o que que tem que acontecer? Deus ele vai enviar o Messias. O Messias é que vai resolver o pecado original da humanidade. 2000 anos atrás, Jesus veio com a missão de resolver o pecado original da humanidade, transformar o mundo no reino do céu na terra. Por isso, a finalidade da vinda de Jesus como Messias foi dar a salvação completa aos homens decaídos, ou seja, tirar o seu pecado original. Por isso, na Bíblia, ele disse: Seja perfeito como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Jesus pediu que seus discípulos orassem para que a vontade de Deus fosse feita tanto na terra como no céu. Então, o que Jesus veio fazer? Ele veio reverter o problema que a queda trouxe. A queda trouxe o problema da linhagem, trouxe o problema do pecado original, linhagem de sangue de Satanás ou pecado original. Estamos nos referindo à mesma coisa. O que Jesus veio para fazer? Veio para restaurar, transformar esse mundo que nós vivemos hoje, que é um inferno, tanto na terra quanto no mundo espiritual, e transformar o mundo do reino do céu, tanto na terra quanto no mundo espiritual. Por isso, a finalidade da vinda de Jesus foi salvar os homens, seres humanos, né, decaídos, dando a salvação completa. João Batista disse para Jesus, né, ele recebeu a revelação de Deus, né, que aquele que ele visse, né, o Espírito do Senhor descer em forma de um pombo, aquele era o Filho de Deus. Então, quando, no João 1:29 diz: No dia seguinte, João Batista viu Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enfatizando essa frase, né, no final, essa expressão que está colorida, né, de amarelo, que tira o pecado do mundo. O que significa isso? Jesus veio à Terra para remover o pecado original, a raiz do pecado, ou seja, a linhagem de sangue, que é a que a queda trouxe, e realizar o reino do céu na Terra. Essa foi a missão que Jesus veio 2000 anos atrás. Mas será que foi possível realizar? Quando nós observamos a nossa vida hoje, das pessoas ao redor, nós percebemos que o ser humano continua com pecado. Então, nos leva a perguntar, né? Será que a providência da salvação foi realizada através da redenção pela cruz? Quando nós observamos as palavras e obras de Jesus, nós podemos obter essa resposta. Jesus ele expressou em suas palavras e obras o desejo de levar o povo a acreditar que ele era o Messias. Por isso, quando as pessoas perguntaram se Jesus era o Messias, perguntaram, né, o que deviam fazer para executar as obras de Deus, a resposta de Jesus foi o que está escrito aqui em João 6:29. A obra de Deus é esta, que acrediteis naquele que ele enviou. Então, Jesus queria que o povo acreditasse nele, se unisse a ele, para que ele pudesse conseguir remover o pecado original. Só que Jesus lamentou-se pela descrença e obstinação do povo que não estava acreditando e seguindo. Mateus 23:37, Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta a sua ninhada debaixo das asas e tu não quiseste? Então, Jesus está demonstrando nessa frase que as pessoas não acreditaram nele, não se uniram a ele. E esse era o ponto principal, essa era a vontade de Deus, como pode ser visto aqui, né? As pessoas perguntaram: o que temos que fazer para executar as obras de Deus? Ele disse: tem que acreditar naquele que ele enviou. Mas as pessoas não estavam acreditando, por isso Jesus começou a realizar sinais e milagres na esperança de que pudesse restaurar a fé do povo. Daí Jesus disse, em João 10:38, se vocês não acreditam em mim, acredite nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu no Pai. Jesus começou a fazer milagres, curas, sinais, na expectativa de reacender a fé do povo, de atrair a fé do povo e a crença. Porque sem a fé e a crença do povo, não tinha como Jesus remover o pecado original. Não tinha como ele reverter a linhagem de sangue, não tinha como estabelecer o reino do céu na terra. Tanto é que o reino não está estabelecido até hoje, literalmente na terra, né? Então, quando as pessoas viram que Jesus estava fazendo milagres e sinais, começaram a acusá-lo de outra coisa. Mateus 12:24. Mas quando os fariseus ouviram isto, disseram: é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Então o pessoal começou a entender errado.
achando que Jesus estava curando, expulsando demônios, fazendo sinais e milagres, porque estava possuído por uma força maligna. Então, as pessoas entenderam muito errado sobre Jesus. A vontade de Deus é levar o povo a acreditar em Jesus. Por isso, Jesus se esforçou para que eles acreditassem nele. Se o povo judeu tivesse seguido a vontade de Deus e tivesse acreditado que Jesus era o Messias, seria impossível tê-lo crucificado. Então, nós chegamos à conclusão aqui, e já estudamos isso mais profundamente no princípio divino, que a finalidade da vinda de Jesus na cruz foi fazer o reino do céu na terra. Ele não veio para ser crucificado. Isso, na verdade, impediu a realização do reino do céu. Isso impediu que Jesus pudesse eliminar a raiz do pecado e o pecado original que nós acabamos de comentar agora no estudo, né, sobre a queda do homem. A morte de Jesus na cruz não foi predestinação de Deus para realizar a finalidade total da sua vinda como Messias. Então, o que foi? Foi o resultado da ignorância e a descrença do povo judeu. 1 Coríntios 2:8, a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se a tivesse compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. O apóstolo Paulo aqui estava falando sobre a verdade, né? A ampla verdade, a maravilhosa verdade que Jesus trouxe à terra. Aí ele complementa, né? Mas nenhum dos príncipes deste mundo conheceu essa verdade, nem compreendeu. Porque se tivesse compreendido a mensagem de Jesus, ninguém teria crucificado. Então isso mostra claramente que Jesus não veio para morrer na cruz, veio para realizar o ideal de Deus e foi impedido por causa da descrença do povo. Então, qual foi o limite da salvação através da cruz e a redenção, né, que o ser humano vai receber somente através do segundo advento? Ou seja, a cruz produziu uma redenção, mas não foi completa. Por isso precisamos do segundo advento, ou seja, a volta de Cristo. A criação, ela se deu no espírito e na carne, como podemos ver, né? A queda também aconteceu tanto no espírito quanto na carne, queda física e queda espiritual. A salvação tem que ser no espírito e também na carne. Por isso, quando Jesus veio, ele veio para dar a salvação espiritual e salvação física para toda a humanidade. Então, qual que era o plano original de Deus? Se as pessoas tivessem acreditado em Jesus e se unido em um só corpo e espírito com ele. Jesus, com o seu espírito, deveria limpar o espírito e dar a salvação espiritual do ser humano, com o seu corpo dar a salvação física, eliminando assim o pecado original. Jesus teria realizado a salvação física e espiritual, removido o pecado original e nos transformado em filhos da linhagem de Deus. Esse era o plano original. Mas isso não aconteceu, porque devido à morte de Jesus na cruz, o reino dos céus que ele veio para produzir não foi possível realizar. Por quê? Porque o povo faltou fé, né? O que realmente aconteceu foi algo diferente, um segundo plano, diferente do original que Deus tinha planejado. Foi o plano B. O povo faltou a fé, entregou Jesus para morrer na cruz. Por isso, ocorreu somente a salvação espiritual. Não realizou a salvação física. O pecado original permaneceu nas pessoas até os dias de hoje, porque Jesus perdeu o seu corpo físico, por isso não foi possível salvar, e o pecado original permanece. Então, é aquela história que nós já mostramos. Não foi possível remover a raiz, por isso a árvore pode crescer de novo. A raiz não foi removida, por isso, por mais que se esforce, não há uma só pessoa que consiga viver livre dos pecados, que é transmitido de geração a geração. Por isso, 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Isso é para evitar a invasão de Satanás por causa do pecado que permanece em nós até os dias de hoje. Também Romanos 7, 22, 25. Assim, eu mesmo com a mente sigo a lei de Deus, mas com a carne sirvo a lei do pecado. O apóstolo Paulo disse isso porque somente o fundamento para a salvação espiritual foi realizado. Não por isso que a carne está presa na lei do pecado ainda. 1 de João 1, 8, 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Precisamos da salvação e redenção dos nossos pecados ainda. Então, o ser humano precisa, mesmo após a morte de Jesus, o ser humano precisa o retorno de Cristo. Por isso, Cristo voltará para dar salvação completa. Cristo deve vir à Terra novamente para realizar a salvação tanto física quanto espiritual, pela redenção do pecado original. Então deve ocorrer a volta de Cristo, né? O Senhor do segundo advento deve retornar e com seu espírito dar salvação espiritual e com seu corpo físico completar a salvação física e tirando assim o pecado original. Então a expectativa de todo ser humano, a finalidade da existência, né, de todo o fundamento cristão de 2000 anos foi Jesus preparando o caminho para
o retorno do segundo advento, que é capaz de resolver completamente o pecado original da humanidade, matando assim a raiz da árvore. As primeiras práticas que nós temos que ter para fazer essa separação de Satanás, né? Depois que nós conhecemos o princípio divino, tentamos levar uma vida do bem. Primeiro, é manter a pureza. Significa não repetir a queda que nós aprendemos agora, porque a queda causa sofrimento no coração de Deus e nos mantém afastados dele e cheios de problemas também. Quando fala a pessoa solteira, né, a pessoa vai manter a pureza, sem relacionamentos sexuais, né, antes da bênção do casamento. Para quem é a pessoa casada, não deve manter fidelidade, não deve ter relacionamentos extraconjugal, né, fora do seu casamento. Isso seria repetir a queda. Esse é o início da preparação para poder conseguir resolver, né, a questão da linhagem do pecado original. Também não usar as armas de Satanás para nos dominar, que é cigarro, bebida alcoólica, drogas. Então, isso é o início do caminho rumo à salvação. Quando a pessoa começa a aprender sobre a palavra de Deus, aprender o princípio divino, é como se estivesse ocorrendo o êxodo, ou seja, a salvação da pessoa ocorre semelhante, né, ao que aconteceu quando o povo saiu do Egito para a terra de Canaã. Qual que era a situação do Egito? Estava escravizado por Satanás sem se dar conta. Estava acostumado, estava sofrendo, mas estava acostumado. Quando a pessoa está no mundo secular, a pessoa pode achar que ela tem liberdade, por exemplo, para ter vícios, para ter todo tipo de problema, para cometer pecados. Na verdade, ela não está sendo livre. Satanás está obrigando a pessoa a fazer aquilo. Mas a pessoa não se dá conta, a pessoa já está acostumada. Quando nós escutamos a verdade de Deus, participamos do seminário, estudamos o princípio divino de forma bem aprofundada, lembrando que só um seminário de um dia ou de algumas horas é muito insuficiente. Temos que estudar muito mais, temos que ler o livro, temos que receber explicações detalhadas do princípio divino. Aí a pessoa vai converter, ela vai entender que deve sair desse mundo, né, onde Satanás está nos dominando, nossa motivação, a nossa vida, nos conduzindo para onde ele quer, e a pessoa vai ir para o deserto. O que que significa o deserto? Onde ele vai superar os desafios e fazer a separação de Satanás. Deus apoiará durante os desafios. Por exemplo, quando o povo estava no deserto, Deus mandou, né, a coluna de nuvem e a coluna de fogo. A coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo durante a noite, para guiar as pessoas. Então, quando nós aprendemos o princípio divino, nós temos que ter alguém que vai nos mostrar para onde temos que ir. Não é apenas aprender o conteúdo, a gente já vai saber todo, porque é algo muito completo e complexo, né? E demora a absorver, para falar a verdade, porque é uma absorção tanto espiritual quanto física. A verdade do princípio divino, ela não é apenas algo que nós vamos compreender no sentido lógico, teórico. Tem algo espiritual para ser sentido, e mais profundamente que isso, tem o coração de Deus também. Então, é importante, quando conhecemos o princípio divino, que alguém pegue nas nossas mãos e nos conduza, como a coluna de nuvem, coluna de fogo, pelo deserto. O deserto é desafiante, mas nós teremos claramente para onde nós estamos indo. Quando a pessoa chegar em Canaã, quer dizer, ela se desenvolver um pouco mais, praticar, crescer espiritualmente de alguma maneira, é um local seguro para poder praticar a vida de fé e trilhar o caminho da salvação. Não significa já a salvação completa, mas é um local seguro, onde as ameaças de Satanás não vão funcionar tanto, né? Ela vai conseguir superar as coisas e conseguir estudar o princípio divino, praticar a sua vida de fé e assim conseguir crescer espiritualmente. Então tem essa comparação, né, entre a salvação e o êxodo. Deus, tudo que Deus coloca na Bíblia, ele quer nos mostrar, tem um significado. Então vamos levar a nossa vida de fé nesse sentido, nos livrando das amarras que Satanás coloca na nossa vida, muitas vezes de forma tão sutil. Não significa, né, que nós estamos presos a Satanás apenas se nós estivermos matando, roubando, praticando crimes assim grandes, né? O fato da pessoa viver sem se preocupar com a vontade de Deus já é uma maneira que Satanás domina a nossa mente. Então, o fato do ser humano não conhecer o coração de Deus também já é algo que Satanás pode pegá-lo. O fato de que o ser humano vive apenas para suas finalidades, somente o que eu quero, do jeito que eu quero, já é uma maneira que Satanás pode pegar. E a pessoa acha que plenamente é a sua liberdade, quando, na verdade, Satanás pode estar nos escravizando, ou seja, pode estar atrapalhando a nossa vida e a gente nem se dá conta. O princípio divino abre essa visão em nossa mente, né, para nós podermos compreender que nós devemos ir para o deserto, caminhar pelo deserto até chegar
em Canaã e continuar crescendo na nossa vida de fé. Salvação e bênção do matrimônio. Então, há uma esperança. O ser humano, através de aprender o princípio divino, estudar as palavras, o ser humano vai voltar, conseguir retornar para o seu estado original, conseguir eliminar o pecado original, que é a linhagem de sangue, e assim conseguir produzir alegria para Deus. O assunto que nós iniciamos esse vídeo foi isso, né? Produzir alegria para Deus, que é o próprio ser humano sentir o máximo de felicidade também. Salvação e bênção do matrimônio. Então, qual é o nível de salvação? Até agora, né, antes do princípio divino, as pessoas entendiam que a salvação se dava por meio da fé em Jesus, né? Significa, né, que não importa a maneira, né? Se a pessoa começar a ter fé em Jesus, não importando como ela esteja vivendo ou estava vivendo antes, a pessoa já vai conseguir ganhar, receber, né, a salvação. No último momento da vida, se ela se entrega a sua vida para Jesus, mas pessoas aprofundaram mais e começaram a descobrir que não é por aí, não é real. Não é apenas viver uma vida de qualquer forma e apenas afirmar, né, que tem fé em Jesus, mas também precisa ter uma vida de amor, de prática de amor de Deus. Seu amor tem que se assemelhar ao amor de Jesus. Então, até agora, nós aprendemos que isso é suficiente para ganhar a salvação e para entrar no reino do céu. Só que com o princípio divino, com o estudo que nós acabamos de fazer agora, nós aprendemos que também precisa da linhagem. Por mais que o ser humano viva uma vida de fé em Jesus, em Deus, muito forte, determinada, pratica muito amor, né? Ganha salvação através do amor, vive pelo bem dos outros, é uma pessoa boa, faz caridade, ajuda as pessoas. Se a pessoa não tem a linhagem de Deus, quando chegar no mundo espiritual, Satanás vai reclamar essa pessoa, dizendo que eu tenho o direito sobre ela. Ah, mas por que tem o direito? Satanás vai apresentar o exame, né, de DNA. Claro que não estou falando de coisa física, né? Mas ele vai dizer, a linhagem dessa pessoa, a linhagem de sangue pertence a mim. Ou seja, a pessoa tem o pecado original. Por isso, não importa quão boa tenha sido a vida da pessoa, Satanás poderá reclamá-la quando for para o mundo espiritual. Então, a salvação não ocorre somente pela fé, ou mesmo tendo amor, precisa da linhagem também. Então, o ser humano precisa resolver essa questão da linhagem. Devido à linhagem de sangue, o ser humano está conectado com Satanás e desconectado de Deus. Para fazer a restauração, salvação, é preciso remover o pecado original e ele retornar à linhagem de Deus. O primeiro passo da salvação do ser humano é resolver o seu pecado original, é voltar para Deus, para a linhagem de Deus. Depois disso, então, toda prática que ele fizer, tudo de bom que ele for fazendo, eliminando os outros pecados menores, né, coletivo, individual, hereditário, isso vai produzir muito resultado na sua vida, no seu crescimento espiritual, vai permitir ele se aproximar de Deus. E quando for para o mundo espiritual, ele tem direito para entrar no reino do céu. Por quê? Porque é um filho legítimo de Deus, com a linhagem de Deus. Para ser filho de Deus, não depende apenas do nosso querer, nossa vontade. Eu quero ser filho de Deus. Tem que ter a linhagem. Imagina um caso que os pais adotaram, né, um filho, e esse filho gosta muito dos pais, tem bom relacionamento, os pais gostam do filho, mas de repente chega outra família, que talvez seja uma família do mal, né, uma família malvada, e essa família apresenta o exame dizendo, não, esse filho é meu filho por direito. Por mais que a criança não queira e que os pais adotivos não queiram, né? Claro, não estou falando isso juridicamente, não sei como funciona, mas estou dando um exemplo, né? Pelo fato de pertencer àquela linhagem, os pais biológicos têm direito sobre a criança. Então, ou seja, com Satanás e Deus acontece a mesma coisa. Se Satanás tiver o direito à nossa linhagem, ele vai nos reclamar, não importa quão bom nós fomos aqui na Terra. Então, apenas ser bom, fazer caridade, coisas boas, não é suficiente para garantir a salvação. Apenas ter fé e ter amor também não. É preciso ter a linhagem de sangue também. Então, quero falar um pouco sobre a importância da linhagem, baseado nas palavras, né, do reverendo Samuel. Essa é a mensagem de paz que ele expandiu ele passou essa mensagem para praticamente todos os países do mundo, né? Vocês sabem o que feriu mais o coração de Deus, causando a ele a maior dor ao longo da história? Desde a queda de Adão e Eva, Deus perdeu a sua linhagem. E com a perda da linhagem, ele perdeu o seu direito de soberania. Permitam-me falar sobre a linhagem por um momento. Linhagem é mais importante do que vida e mais importante do que o amor. Vida e linhagem se juntam para criar
vida e amor se juntam para criar linhagem. Linhagem não pode ser estabelecida se a vida e amor estão ausentes. Portanto, entre os três finalidades que definem o relacionamento de pai e filho, amor, vida e linhagem, a linhagem é o fruto. A linhagem de Deus contém a semente do amor verdadeiro. A linhagem de Deus provê o contexto e o ambiente para uma vida verdadeira. Sem a linhagem, não importa quanto nós nos esforçamos, né? Nós não conseguimos ter uma vida verdadeira, no real sentido, porque não estaremos cumprindo com a finalidade da nossa existência. Assim, para nos tornarmos pessoas ideais desejadas por Deus, isto é, pessoas de caráter ideal, para criar famílias ideais, primeiramente precisamos estar ligados à sua linhagem. Para dar um passo adiante, somente quando estamos ligados à linhagem de Deus, é possível criar a terra natal de Deus, a nação ideal. Somente quando estamos ligados à linhagem de Deus, é possível estabelecer o reino do mundo pacífico ideal. Por favor, gravem a importância da linhagem em seus corações. Eu não posso enfatizar isso suficientemente. Sem linhagem, nem a vida, nem o amor podem durar para sempre. Vocês se esforçam para estabelecer uma boa condição, mas ela permanecerá somente através da sua linhagem. Linhagem é a ponte que permite o espírito dos pais continuar através das gerações subsequentes. Em outras palavras, linhagem é a primeira e definitiva condição necessária para os pais colherem os frutos do seu amor, os frutos de sua vida e os frutos da sua alegria. Precisamos saber isso com certeza. Contudo, quando Adão e Eva caíram, esta linhagem, que é mais preciosa do que a vida, foi perdida. Os frutos da vida verdadeira e do amor verdadeiro nunca amadureceram. Eles se tornaram fruto de Satanás, ausente de qualquer relacionamento com o céu. A partir deles, descendem os 6 bilhões de pessoas que habitam agora sobre a Terra. Deus pretendia que as sementes que ele plantou na primavera do Jardim do Éden crescessem para se transformar em uma colheita abundante, que ele poderia colher no outono. O ideal de criação de Deus era elevar Adão e Eva, seu filho e filha, ao ponto onde eles desabrochariam em amor verdadeiro e floresceriam com a vida verdadeira e dariam frutos em uma linhagem verdadeira. Deus deseja reunir os soberanos e famílias de vida eterna, amor eterno e linhagem eterna, e torná-los um cidadão do reino dos céus, que é o mundo ideal pacífico como a terra natal deles. Entretanto, ao invés disso, foi o amor falso, a vida falsa e a linhagem falsa que infestaram a terra. O amor, vida e linhagem de Deus caíram nas mãos do adúltero Satanás, que é o inimigo do amor. Céu e terra foram sufocados e transformados no inferno. O mundo se tornou um lugar miserável, distante da presença de Deus. Contudo, a humanidade, até este dia, vive em ignorância sobre isso. As pessoas estão iludidas ao acreditar que a linhagem do inimigo é a linha de vida da qual o mundo depende. Esta é a lamentável verdade sobre a história da humanidade, que descende da queda. Este é o motivo pelo qual nos referimos a este mundo como um inferno na Terra. Deus vislumbra a situação trágica do mundo, da humanidade, com o coração cheio de dor. Após criar Adão e Eva no Jardim do Éden, Deus pretendia casá-los com a sua bênção sagrada e dar a eles o direito do céu de soberania. Deus queria que Adão e Eva herdassem dele a soberania do universo. Então, tão importante é o valor da linhagem. Deus colocou um significado tão importante, deu tanto valor para isso, mas depois isso se perdeu com a queda. Então, isso causou uma grande dor no coração de Deus e ele vem tentando recuperar. Como que é possível recuperar essa linhagem em nós? Através da bênção. O que significa a bênção, né? A bênção significa o encontro, união e convergência dos verdadeiros pais e verdadeiros filhos para cumprir o propósito da criação de Deus. A bênção é a união de verdadeiros pais e verdadeiros filhos. Existem verdadeiros pais, nós temos que nos tornar seus verdadeiros filhos através da bênção do sagrado matrimônio. Também a bênção é renascimento, como vemos em João 3:5. Jesus lhe disse: Eu lhes asseguro que aquele que não é nascido de novo não pode ver o reino de Deus. Então, Nicodemos perguntou: E como alguém pode nascer quando já é velho? Ele poderá entrar de novo dentro de sua mãe para nascer de novo? Então, o que significa, né? O que Jesus quis dizer com isso? Está no livro A Família Abençoada e o Reino Ideal. O que Jesus quis dizer foi que, uma vez que os seres humanos nascem como filhos de Satanás, para serem salvos, eles precisam receber o Espírito Santo de Deus e renascer
espiritualmente, está dizendo renascimento espiritual. E a bênção significa renascimento espiritual. Quando falo de renascimento, não quero dizer que você deve renascer através do corpo de seus pais, que são descendentes de Adão e Eva caídos, mas através de pais que não estão ligados de forma alguma à queda humana. Então, essa mensagem está no Johnson Byron, página 1357. Johnson Byron é mais um livro que foi tirado de dentro do princípio divino, que já mencionei sobre ele. Então, o ser humano precisa conectar com pais verdadeiros, pais que não estão ligados com a linhagem de Satanás. Adão e Eva, antes da queda, eram, né, pessoas verdadeiras, iam se tornar pais verdadeiros, mas não se tornaram por causa da queda. Jesus veio na posição de pai verdadeiro, mas quando ele foi para o mundo espiritual, ficou apenas como pai espiritual, como se fosse, o ser humano passou a ser como filhos adotivos de Jesus, mas falta a linhagem de sangue. Então, quando ocorrer a volta de Cristo, Senhor do segundo advento, ele deverá fazer essa função de verdadeiros pais para poder produzir, né, o renascimento e dar a linhagem que a humanidade precisa. Isso não é uma questão religiosa, de uma doutrina religiosa, ou que a bênção, né, do matrimônio para a troca da linhagem pertence exclusivamente a um grupo religioso. A bênção é para toda a humanidade. Mesmo pessoas fora do cristianismo devem passar através da bênção dos verdadeiros pais e assim conseguirem se livrar do pecado original. A bênção também é o batismo. A circuncisão que faziam no deserto era para tornar a pessoa cidadão do primeiro Israel. O batismo de João Batista é para que as pessoas se arrependessem e se purificassem para estarem diante de Jesus. O batismo cristão, né, seja o católico, seja o protestante, né, evangélico, tem o significado de salvação espiritual para a pessoa se tornar um cidadão do segundo Israel. A bênção, né, realizada, a bênção do matrimônio é o casamento para a purificação da linhagem e para se tornarem cidadãos do reino do céu. Então, a bênção é a troca da linhagem, literalmente, para que o ser humano possa, então, conseguir receber, né, a Deus e entrar, literalmente, no reino do céu depois da sua morte. Significa que pode ganhar a salvação. A bênção é a salvação espiritual e física. Cristo deve voltar em carne para se tornar o verdadeiro Pai, tanto espiritual quanto fisicamente, formando uma trindade substancial centrada em Deus. Então, ele dará renascimento espiritual e físico, fazendo com que todos os homens caídos formem trindades substanciais centradas em Deus, depois de ter eliminado o pecado. Então, Cristo vem à Terra para eliminar o pecado da humanidade, principalmente o pecado, né, especificamente o pecado original, que é a linhagem de sangue, que o ser humano não consegue se livrar dela sozinho. Quando se faz o batismo, não significa que ele se livrou do pecado original, é algo simbólico. Para realmente eliminar o pecado original, a linhagem de sangue, tornar uma pessoa verdadeira, com a linhagem verdadeira de Deus, é através da bênção do sagrado matrimônio. A paz mundial é conseguida através da bênção do sagrado matrimônio. A nossa ligação com a linhagem de Satanás tem causado muito sofrimento através de toda a história. Vamos agora rompê-la corajosamente, avançar, né, para rompê-la e ser enxertados na raiz da linhagem dos verdadeiros pais, porque devemos continuar a viver e morrer apenas como oliveiras selvagens. Uma oliveira selvagem, mesmo se ela viver 1000 anos, somente continuará a produzir a semente de mais oliveira selvagem. Onde podemos encontrar o caminho para fugir desse ciclo vicioso é através da bênção sagrada. Então, a bênção sagrada pode cortar esse ciclo vicioso. Oliveira selvagem quer dizer, não pode dar vida, quer dizer, o ser humano continua com o pecado original. Temos que sermos enxertados na verdadeira oliveira, quer dizer, Cristo, Senhor do segundo advento. E assim é possível fazer através da bênção do sagrado matrimônio. A cerimônia da bênção sagrada oferece a graça de ser enxertado na verdadeira oliveira. Ela foi estabelecida pelos verdadeiros pais, que trazem a linhagem verdadeira de Deus para a humanidade. Uma vez que você muda sua linhagem para a linhagem de Deus, sua descendência naturalmente pertencerá à linhagem de Deus. A bênção sagrada é recebida em 3 estágios: renascimento, ressurreição e vida eterna. Uma vez que você recebe a bênção sagrada dos verdadeiros pais, então poderá dar nascimento para descendentes puros, sem pecado original, e edificar uma família ideal. A melhor maneira para receber a bênção sagrada é através do matrimônio intercultural. Isso contribui para a enorme tarefa de transcender as barreiras de raça, cultura, nacionalidade, etnia e religião, e criar uma única família da raça humana. Aos olhos de Deus,
A cor da pele não faz nenhuma diferença. Deus não reconhece fronteiras nacionais, Deus não se coloca atrás das barreiras da religião e cultura. Elas não são nada mais do que truques de Satanás que tem utilizado essas barreiras para reger sobre a humanidade, como um falso pai por dezenas, milhares de anos. Então, a bênção, como está dizendo aqui, não é apenas para uma raça, para uma cultura, para uma religião, para um tipo, né, de cor de pele. A bênção é para todo ser humano, sem exceção. Quando Deus criou Adão e Eva, ele investiu todo o seu ser, 100%. Ele os criou baseado no padrão de amor absoluto, fé absoluta e obediência absoluta. Deus concedeu a eles a sua linhagem, como a semente para o amor e vida deles. Da mesma forma, deste momento em diante, ou seja, após conhecer o princípio divino, entender sobre o significado da bênção, que é a remoção do pecado original da linhagem de sangue, então, a partir desse momento, Deus está recriando vocês como novas pessoas. O caminho está amplamente aberto para vocês mudarem a sua linhagem através da cerimônia da bênção que os verdadeiros pais instituíram. A bênção é sua. Quer dizer, a bênção não é da associação da família, a bênção é da humanidade. Seja como casais recém-casados, ou seja, como solteiros, né? Ou como casais previamente casados, pessoas que já têm seu cônjuge, para que vocês possam estabelecer famílias verdadeiras, com linhagem verdadeira. Então, desde o seu casamento, em 1960, né, a bênção vem sendo estabelecida. Aqui está escrito ano 1991, mas na verdade é 1961, foi um erro de digitação, né? Foi dada a bênção para 36 casais, depois em 62 foi dada a bênção, né, do casamento para 72 casais, depois em 63 a bênção para 124 casais, depois em 68 bênção dos 430 casais, depois é, 1970, né, bênção para 777 casais, nesse caso de 10 nações diferentes. 1975, bênção de 1.800 casais de 20 nações diferentes, isso foi na Coreia, né? 1982, bênção de 6.000 casais de 85 nações. Depois, em 88, bênção de 6.500 casais de 87 nações. 1992 foi um marco histórico, bênção de 30 mil casais, de 131 nações diferentes. Isso foi dentro de um ginásio, do estádio olímpico de Seul, na Coreia, que foi feita as Olimpíadas, né? Depois foi usado esse estádio para poder realizar a bênção do Sagrado Matrimônio. 1995, bênção de 360 mil casais de 173 nações, já foi, né, realizado no mundo todo, né? Não foi apenas em um local, não caberia todo mundo, né? E foi realizado por etapas. 1997, bênção de 40 milhões de casais de 160 nações, também por etapas. 1998, bênção de 360 milhões de casais por etapas. E 99, a segunda etapa de bênção de 360 milhões de casais de 193 nações. Então, a bênção está se espalhando, né? A bênção do matrimônio está se espalhando por todas as partes do mundo, porque a bênção pertence à humanidade. A troca da linhagem de sangue, né, deve ser feita dessa maneira. Na Bíblia fala, vai ter que lavar suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ou seja, deve eliminar, né, resolver a questão da linhagem de sangue da humanidade. No ano 2000, bênção de 400 milhões de casais, 193 nações. Depois, 2001, bênção da paz mundial na sede da ONU, né, nos Estados Unidos. Então, a bênção deve expandir para todos os âmbitos da sociedade, não apenas a parte religiosa, né? Depois, 2001, bênção de líderes religiosos cristãos. Aqui tem padres, tem pastores, todos recebendo a bênção após compreender o conteúdo do princípio divino adequadamente. Depois, bênção interreligiosa. Aqui não estão apenas líderes cristãos, mas líderes fora do cristianismo também estão participando nessa cerimônia de bênção. Então, como nós podemos entender, né, através desse material, apesar de que foi passado de uma forma bem resumida, mas nós podemos compreender que a bênção está sendo espalhada para a humanidade. Como foi dito lá no início da introdução geral, nós esperamos que essa nova expressão da verdade possa encher rapidamente toda a Terra. Não apenas a parte teórica, a explicação do princípio divino, mas as pessoas devem compreender sobre Deus de forma mais profunda possível. As pessoas devem compreender sobre o seu papel para poder resolver esse ressentimento, essa dor, né, que tem no coração de Deus, e as pessoas devem se determinar a trocar
a sua linhagem de sangue, eliminando o pecado original. Essa não é uma questão apenas religiosa, mas todos os âmbitos da sociedade, né, do mundo, devem também se beneficiar disso. Então, com isso, eu gostaria de concluir a minha apresentação. Muito obrigado e Deus abençoe.